Queridos, eu sou o professor Alexandre Santos, e no Muxum venho falar um pouquinho sobre o Eneagrama da Personalidade. Esse é um tema da disciplina ADF 131, Fundamentos de Psicologia Aplicados na Administração, do curso de Administração da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal. O objetivo desta aula é introduzir o Eneagrama da Personalidade, desenvolvido por Cláudio Naranjo. O Eneagrama tem sido ensinado como modelo de gestão de pessoas em cursos de administração de universidades tais como FGV e USP, e ultimamente também tem sido utilizado pelo Sebrae. Como o Eneagrama trata de 9 traços de personalidade, ou seja, de 9 caráteres, é necessário primeiro, ainda que brevemente, compreender o que é o caráter. Depois de explicado o caráter, vou apresentar a estrutura do Eneagrama. O caráter ele pode ser resumido como o resultado da degradação da consciência. A degradação da consciência é de tal magnitude que, no final, o indivíduo afetado não sabe a diferença, isto é, não sabe que houve algo como uma perda, uma limitação ou um fracasso de desenvolver seu pleno potencial. A queda é tão grande que a percepção começa a ficar cega com relação à própria cegueira e limitada a ponto de acreditar que é livre. A degradação da consciência é o resultado associado da queda ôntica, denominada por Ruiz, conforme vimos, de fratura humana. Cláudio Naranjo a denomina de queda do paraíso. O termo queda pode ser entendido como uma espécie de metáfora para significar a descida ou o deslocamento de estar em uma condição superior e ir para uma condição inferior. Sinaliza nosso movimento para atuação em condições inferiores. Não se trata somente da queda da consciência, onde é a partir da qual os aspectos inconscientes dominam o organismo e produzem toda a realidade compreensível. A degradação atinge os 3 centros de inteligência e memória do corpo, alcançando, além da consciência, que representa o centro racional, emoções e sentimentos, que manifestam o centro emocional, e também sensações, intuição e respostas, que são constituintes do centro instintivo. É importante compreender isso. Afinal, são a base do entendimento da neurose e dos traços que aqui vamos trabalhar. Nossa energia psicológica flui para a condição saudável, iluminada, conforme já vimos, com os significados de tornar-se pessoa de Carl Rogers e do processo de individuação de Jung. Contudo, a degradação resultante da queda nos retira dessa condição, colocando nossos 3 centros de inteligência do corpo a operar numa condição não saudável, isto é, obscurecida, não consciente. É esse funcionamento obscurecido que dá origem às analogias de que estamos em condição adormecida, cega, na treva, na escuridão, e que não percebemos a realidade que está diante de nós. Este é o fundamento principal da neurose, essa distorção da realidade. As metáforas sobre luz, despertar, enxergar, tomar consciência, etc., significam o processo de retomada da condição essencial, a condição superior, saudável, onde encontra-se esse estado saudável do organismo. Nas tradições espirituais, este retorno à condição saudável, ou com outras palavras, o estar na luz, o despertar, o enxergar, a tomada de consciência e etc., indica a caminhada para a condição espiritualizada, conforme descreveu o processo de constituição do self, de Jung. Isso significa viver sobre o funcionamento saudável dos 3 centros de inteligência do corpo humano. A crônica do ser humano, portanto, parece estar no movimento de tornar-se fraturado, o que significa funcionar em condições inferiores, ou seja, não saudáveis, de operação e práticas do dia a dia, para então poder ter os aprendizados necessários para curar-se ou suturar, segundo a linguagem psicanalítica.
Segundo algumas tradições espirituais do Oriente, este parece ser o caminho de evolução e espiritualização do ser humano. Naranjo disse o seguinte: digamos que nosso jeito de ser neste mundo inferior, que passamos a habitar depois que fomos expulsos do Jardim do Éden, a personalidade com a qual nos identificamos e à qual implicitamente nos referimos quando dizemos eu, é um jeito de ser que adotamos como uma maneira de defender nossa vida e bem-estar através de um ajustamento, no sentido amplo do termo, e que geralmente é mais uma rebelião do que um acompanhamento. Para Naranjo, a queda estaria associada à frustração de contato e da necessidade de relacionamento que acontecem na infância. As dores provocadas neste processo nos levam a nos identificar com um jeito específico e fixo de ser para responder às necessidades e desejos frustrados. Este jeito de ser, chamado de personalidade, é entendido por nós como sendo nosso próprio eu. Há aí uma confusão entre o que somos em essência e o que somos enquanto caráter, ou personalidade. Contudo, consiste em uma defesa contra a dor sentida. Essa defesa não se trata do enfrentamento e dissolução da dor, senão de um ajustamento da nossa vida e do nosso bem-estar no sentido de não acessar qualquer manifestação que possa nos arremeter conscientemente a esta dor novamente, essa dor fazendo inferência à queda do paraíso, ou às frustrações dos desejos e necessidades. Se nossa necessidade na condição inferior é anestesiar e não perceber a existência da dor, então precisamos operar no aspecto inferior dos centros de inteligência, pois é somente neles que conseguimos maquiar a realidade. Os níveis superiores nos levarão à compreensão da realidade e, portanto, a atravessar a dor para poder curá-la. Diante da falta daquilo de que precisa, a criança em crescimento precisou manipular, e podemos dizer que o caráter é, a partir de um ponto de vista, um mecanismo contra-manipulador. Diante da frustração amorosa, processo de percepção da falta daquilo de que se necessita, na infância desenvolvemos práticas estratégicas para obter, pelo menos falsamente, aquilo que necessitamos. O conjunto dessas práticas, repetidas ao longo da vida, forma o nosso caráter. Nosso caráter, ou personalidade, portanto, consiste em um conjunto de práticas manipulativas para obtermos falsos substitutos daquilo de que necessitamos. Como estamos funcionando pelos centros inferiores na operação deste processo manipulativo, não temos consciência de que o que obtemos são falsos substitutos daquilo de que necessitamos, e tampouco percebemos que não somos nossa personalidade. O funcionamento nos centros inferiores nos faz acreditar que somos nossa personalidade e que, de fato, estamos recebendo aquilo de que necessitamos. Aí estão a cegueira sobre a cegueira, o adormecimento, a escuridão, a inconsciência e a treva, por exemplo. Tomar consciência, iluminar, despertar e etc. começam a acontecer quando nos damos conta de que estamos sob a operação dos nossos centros inferiores, quando nos damos conta de que estamos tão identificados com nossa personalidade e caráter a ponto de confundir nossa essência com ele, e quando percebemos que não estamos tendo aquilo de que necessitamos. Neste estado de coisas, portanto, a vida não é guiada pelo instinto, e sim por meio da persistência de uma estratégia de adequação anterior, que compete com o instinto e interfere com a sabedoria do organismo, no sentido mais amplo do termo. Essa estratégia de adaptação anterior compreende aquele conjunto de práticas que construímos na e desde a infância, na tentativa de obter os substitutos do amor, ou melhor, os falsos substitutos do amor que acreditamos serem reais por causa da nossa cegueira ou atuação por meio da condição inferior. E aí está a grande atuação do nosso inconsciente para nos permitir crer que essa condição inferior é a mais pura realidade. Essa estratégia de adaptação é persistente, isto é, está fixada no nosso comportamento. Impregnada em nossas práticas, compõe nossa personalidade, e esta, por sua vez,
indica o grau de fixação dessas estratégias infantis. Competem com o instinto, onde está a sabedoria do organismo. Isso significa, portanto, que eclipsam nossa intuição. Isso acontece porque estabelece um modo de agir próprio com respostas automáticas, sempre adaptadas e ajustadas dentro da interpretação que tivemos com as primeiras experiências na infância. Essas respostas, uma vez fixas e rígidas, sucumbem à capacidade que temos de responder ao contexto em que estamos. Seu padrão de respostas automáticas talvez denuncie que essa falta de capacidade de responder ao contexto seja proveniente de uma deficiência de compreender o próprio contexto. Ou seja, talvez não se trate de uma incapacidade de resposta, mas antes disso, de percepção e compreensão do próprio contexto. A tendência que o organismo, operando nos centros inferiores, possui é compreender o contexto à luz das lógicas inferiores, o que implica em uma distorção, expôs então aquilo que se chama de distorção cognitiva, que é a distorção do que está acontecendo, de maneira que este acontecimento seja apreendido segundo a lógica inferior. Este mecanismo de distorção do contexto e de ajuste da interpretação à fixidez de entendimentos já existentes permite o funcionamento das respostas automáticas. A persistência dessa estratégia de adaptação anterior pode ser compreendida na perspectiva do doloroso contexto na qual ela surgiu e do tipo especial de aprendizado que a sustenta. Não o aprendizado que ocorre espontaneamente no organismo em desenvolvimento, mas um aprendizado sob coação, caracterizado por uma fixidez ou rigidez especial do comportamento a que ele recorreu na situação inicial como uma reação de emergência. Podemos dizer que o indivíduo deixou de ser livre para aplicar ou não os resultados desse novo aprendizado e passou a ser controlado pelo piloto automático. A persistência em lógicas já conhecidas permite acionar um aparato eficiente de não percepção, ou melhor, de anestesia do que está acontecendo, evocando assim uma realidade que se encaixa no funcionamento das respostas automáticas, fornecidas pelo funcionamento dos centros de inteligência em seu aspecto inferior. A fixidez e rigidez de compreensão sobre o processo original assegura a padronização de respostas típico do funcionamento da personalidade. Sua origem está na dor, mais especificamente nos mecanismos que foram acionados para amenizar a dor sentida nos processos de frustração amorosa na infância. É como se a pessoa acionasse esses mesmos mecanismos agora em vida adulta, evocando sua resposta eficiente daquele contexto infantil. No entanto, como o contexto do agora é diferente daquele contexto da infância, o funcionamento inferior dos centros de inteligência se encarregam de interpretar o que acontece no agora de forma significativamente semelhante aos acontecimentos da infância. Com isso, disparam as séries de respostas supostamente eficazes contra a dor. De fato, elas são eficazes contra a dor, mas não no sentido de curá-la ou resolvê-la, senão no sentido de anestesiá-la ou retirar do sujeito a percepção de sua existência. Como se não vejo ou não percebo, logo ela não existe. Essa fixidez de reações obsoletas, aliada à perda de capacidade de reagir criativamente no presente, que é extremamente característica do funcionamento psicopatológico. Embora a soma total desse aprendizado pseudo-adaptativo que eu descrevi seja comumente designada nas tradições espirituais como ego ou personalidade, distinto da essência ou da alma da pessoa, creio que é extremamente apropriado dar a ela o nome de caráter. A palavra caráter deriva do grego karaxo, que significa gravar. Ela faz referência ao que é constante em uma pessoa, porque foi gravado nela, e, por conseguinte, aos condicionamentos comportamentais, emocionais e cognitivos.
O caráter é uma estrutura complexa que pode ser mapeada como uma arborização, onde os comportamentos distintos são aspectos dos comportamentos mais gerais e onde até mesmo os diversos traços de natureza mais ampla podem ser compreendidos como a expressão de alguma coisa mais fundamental. Isso quer dizer que as manifestações de nossas práticas são apenas sintomas de causas mais profundas, localizadas em nossa psique. Estas causas estão associadas a motivações de natureza psíquica. Visto de outra maneira, nossas necessidades e desejos, tendo a evitação da dor como um importante destaque, acionam lógicas, compreensões, sentimentos, sensações que despertam práticas específicas. De alguma maneira, nossa psique acredita que a execução dessas práticas, ou melhor, seus resultados, irão satisfazer nossas necessidades e desejos, ou muitas vezes, em primeiro lugar, vão anestesiar a dor. Acontece que, muitas vezes, quando estamos tentando compreender algo em nós, para além do caráter, ficamos presos nas análises das práticas em si, sem nos dar conta de que as práticas em si revelam caráter. Precisamos perceber nas nossas práticas os aspectos fundamentais e motivacionais que as colocam em operação, para assim atravessarmos o caráter e atingirmos esses lugares mais profundos das motivações da natureza psíquica. A essência fundamental do caráter, que estarei aqui formulando, possui uma natureza dupla. Trata-se de um aspecto motivacional em interação com uma tendência cognitiva, uma paixão associada a uma fixação. As necessidades e desejos fundamentais, tais como a evitação da dor, constituem aspectos motivacionais profundos no aparelho psíquico do sujeito. As motivações incitam lógicas, compreensões, sentimentos, sensações e etc., específicos e coerentes com o atendimento dos desejos e necessidades. O conjunto dessas lógicas, compreensões, sentimentos, sensações, etc., incitadas, imprimem no sujeito uma maneira específica de enxergar a realidade. Eis aí a fixação ou tendência cognitiva. Ou seja, fixa o sujeito em entendimentos específicos das coisas e do mundo. Diante desta fixidez de entendimento, a personalidade é acionada automaticamente para responder a este contexto. Uma vez que esse contexto está fixado de maneira rígida e no sentido de evitação da dor, de substituir o amor perdido, dentre outras inúmeras coisas, a personalidade, já adaptada a este contexto, já que foi construída para isso, responde no sentido de, por exemplo, criar no sujeito a sensação de ser amado, pleno e feliz. Isso acontece a partir da distorção fixada da realidade e de eclipsar as verdadeiras emoções existentes nos processos vividos. Uma vez entendido brevemente o funcionamento do caráter e o que é o caráter, podemos passar então para o entendimento do Eneagrama, objetivo de nossa aula. Retomando a origem do Eneagrama, não se sabe data de origem ou de onde vem. Há registros de 2.500 anos antes de Cristo, na Babilônia. Por se tratar de uma função geométrica com derivação matemática, também é remetido ao pensamento clássico. Mas quem introduziu o Eneagrama no mundo moderno ocidental foi George Ivanovich Gurdjieff. Gurdjieff era armeno, mas iniciou seus estudos sobre o autoconhecimento na Rússia. Desenvolveu o que é conhecido como quarto caminho, em analogia aos tradicionais caminhos do faquir, do monge e do yogi. No contexto da Primeira Guerra Mundial, migrou por um tempo até se refugiar na França. Até a Segunda Guerra Mundial ele ficou em Paris transmitindo seus conhecimentos. Conhecimentos estes que alcançaram a Europa e depois as Américas. Gurdjieff faleceu em outubro de 1949. Oscar Ichazo foi discípulo de Gurdjieff. Embasado em uma antiga tradição que falava sobre os 9 atributos divinos da natureza humana,
Ichazo desenvolveu conhecimento sobre 9 maneiras pelas quais o ego, ou caráter ou personalidade, de uma pessoa se fixa na psique no período da infância. Ichazo reuniu um grupo de pessoas para ficarem 10 meses no deserto, recebendo ensinamentos sobre o Eneagrama. Deste grupo, escolheu Cláudio Naranjo, então professor de psiquiatria da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, para dar sequência no desenvolvimento do Eneagrama da personalidade. Naranjo empreendeu um longo grupo de estudos científicos sobre o tema e então construiu os 9 tipos de personalidade. Em relação à estrutura do Eneagrama, ele é formado por 3 partes que representam as 3 leis de Deus. A primeira lei é o círculo, representada pelo círculo. Significa a mandala universal, presente em todas as culturas. O círculo simboliza a unidade, integridade e identidade, significando a unidade de Deus, o todo. A segunda lei é a da Trindade, simbolizada pelo triângulo. Significa que o todo é dividido em 3 partes, representada por exemplo, por Pai, Filho e Espírito Santo. Na Cabala, Deus se manifesta em 3 esferas, o Serifote, representadas na árvore da vida. Quase todas as religiões pregam que o universo não se manifesta por meio da dualidade, igual acredita a lógica racional ocidental. Os cristãos, por exemplo, acreditam em Pai, Espírito Santo e Filho. Os budistas em Buda, Dharma e Sangha. Os hinduístas em Vishnu, Brahma e Shiva. Os taoístas em céu, terra e homem. Os indígenas no Brasil, por exemplo, assim como incas, astecas e maias, acreditam em 3 mundos. Nossa forma usual de ver a realidade baseia-se em pares de opostos, como bom e mal, preto e branco, homem e mulher, rico e pobre, sim e não, pai e mãe, e etc. Porém, Gurdjieff falava sobre a lei da Trindade, onde tudo que existe resulta da interação de 3 forças. No corpo humano, por exemplo, temos inúmeros vestígios disso. Temos 3 centros de inteligência no corpo, que são o racional, o emocional e o instinto. O corpo humano é constituído de átomos, formados de 3 elementos, prótons, elétrons e nêutrons. O tempo de gestação humana é 3 vezes 3. Cerca de 71% da superfície do planeta é composta de água. A molécula de água é constituída de 3 núcleos atômicos, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. As cores primárias, por exemplo, são 3, amarelo, azul e vermelho. Na natureza, podemos perceber 3 reinos, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. O ovo dos animais é composto de 3 elementos, clara, gema e casca. Há 3 possibilidades de habitar para os animais: água, terra ou ar. A terceira parte do Eneagrama se chama Hexade, que simboliza a lei do 7. A lei do 7 diz respeito a processos e desenvolvimento ao longo do tempo, tendo como balizamento que nada é estático, tudo está em movimento para se tornar outra coisa. Tudo está em mudança e evolução, segundo as leis da natureza e, portanto, da força superior. Na Cabala, por exemplo, o 7 simboliza a perfeição divina, indica a totalidade do universo. Na condição humana, representa a integração do mundo material com o mundo espiritual. Seguindo, pois, a lei do 7, dividimos o Uno por 7 e temos o valor de 0,142857 e 1. E assim continua repetindo. 1 + 1 = 1, 2 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2, 1
Então temos um percurso que começa do 1 e vai ao 4, no início da formação da hexade. Após o 4, temos o 2. Após o 2, temos o 8. É importante perceber o percurso dessas retas, pois elas têm profundo significado sobre o Eneagrama. Do 8 vamos ao 5. Do 5 vamos ao 7. E aí fechamos o ciclo no 1 novamente, aonde começa novamente o ciclo. Então temos 9 traços de personalidade, ou 9 caráteres, que foram associados aos pecados capitais. Isso porque o termo pecado significa o erro em relação ao alvo, a distância que se está em relação ao centro da personalidade. Portanto, Cláudio deu o nome com os pecados capitais para indicar que o caráter ele significa um afastamento ou um distanciamento do nosso centro, da nossa essência. O 1 é a ira, não é a manifestação da ira. O 1, na verdade, ele contém a ira. E ele significa, então, uma raiva elaborada, uma raiva narcotizada, que é colocada para dentro e expressa de uma outra maneira. Se buscar entender cada nome de cada traço de personalidade à luz do conceito popular do que são os pecados capitais, fica difícil de compreender o que são os traços. Por isso é preciso pegar o fundamento. O 2 é o orgulho, que trata do orgulho de si, da busca por ser alguém especial e digno de ser amado. O 3 é a vaidade, não é um pecado capital, mas foi colocado aqui como pecado capital, dentro do eixo do triângulo, inclusive, para indicar a estrutura que temos em busca de produção da imagem, em busca de produção de sermos valorizados, de termos uma superimportância. A inveja, que significa não enxergar a beleza em si, mas enxergar a beleza no outro. O 5, a avareza, que é a capacidade de viver com poucos recursos. O 6 é a paranoia, o medo, também não é um pecado capital, mas é algo estruturante de todos os traços de personalidade, por isso foi colocado aqui. O 7, a gula, que não é a gula de comer muito, mas a gula por experiências, pela intensidade, pelo melhor. O 8, a luxúria, que não está associada a questões carnais e de sexo, senão está falando de uma intensidade e da capacidade de viver dentro dessa intensidade, fazendo da adrenalina um lugar de prazer. E o 9 é a preguiça, que se trata da preguiça psicoespiritual, da preguiça de si, da capacidade de não ver a si mesmo. Dentro dessa estrutura do Eneagrama, temos a influência dos 3 centros de inteligência do corpo. Temos então o centro emocional e aqueles traços de personalidade que estão no centro emocional, eles são identificados com emoções e sentimentos, utilizando-os como mecanismo de distração dos acontecimentos do presente. Os egos deste centro possuem profunda preocupação com a imagem. O ego 2, por exemplo, necessita de construir uma imagem de pessoa especial,
enquanto o ego 3 necessita construir uma imagem de pessoa de valor, no sentido de ser admirado por sua posição, enquanto o ego 4 se preocupa com a construção de uma imagem denegrida ou sofrida. Desta maneira, possuem dificuldades de saber quem são, do que gostam e o que sentem. O apego ao passado garante um vasto campo de evocação de sentimentos e emoções que os fazem desconectar com o presente e não acessar as frustrações existentes neste. A tríade racional possui uma relação central com o medo e com a escassez. Dotados de intensa capacidade mental, se deslocam do presente ou da possibilidade de escassez, projetando-se para o futuro, fazendo uso da imaginação. Abstrações, idealizações e fantasias são utilizados como mecanismo de distração da possibilidade de escassez do presente. Projetam uma realidade onde a relação atual com o medo ou com a escassez vai ser resolvida, mas não resolvida no momento presente, e sim no momento futuro. Concentram-se no mundo mental como maneira de viver essa realidade futura. Como os construtos simbólicos acabam tendo baixa intensidade para estruturar mentalmente a realidade no presente, projetam essa realidade no futuro para já viverem-na de uma vez. Por fim, a tríade do instinto possui a raiva como elemento básico estruturante. Embora estejam localizados no presente, enquanto os racionais estão no futuro e os emocionais no passado, assim como eles, os instintivos também não acessam o presente. Distraem-se do presente fixando na concretude do mundo. Utilizam a falta de abstração e a anestesia das emoções como mecanismo para não se conectarem com o que está acontecendo ao seu redor. São dotados de níveis altos de esquecimento de si, por causa da influência do 9. Utilizam mecanismos de anestesia para não perceberem a si mesmos. Depois dessa breve introdução sobre o Enneagrama, agradeço a vocês e partiremos então para o entendimento de cada um dos traços de personalidade.